Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui mais uma vez para abençoar a tua vida com a nossa moral da história. E hoje eu quero te contar a história de uma rã. A rã e a falta de humildade. Uma rã se perguntava como podia se afastar do clima frio do inverno. Uns gansos lhe sugeriram que ela emigrasse com eles, mas o problema era que a rã não sabia voar. Deixe-me pensar, disse a rã. Tenho um cérebro esplêndido. Logo pediu a 2 gansos que a ajudaram a apanhar um galho forte, cada um o sustentando por uma extremidade. A rã pensava em se segurar pela boca. A seu devido tempo, os gansos e a rã começaram sua travessia e em pouco tempo passaram por uma pequena aldeia. Os habitantes dali saíram para ver o inusitado espetáculo. Alguém perguntou: de quem foi tão brilhante ideia? Assim a rã se sentira tão orgulhosa e com tal sentido de importância que exclamou: fui eu! Seu orgulho foi sua ruína, porque no momento que abriu a boca, se soltou do galho, caiu no vazio e morreu. Olha só, o que nós entendemos com essa história, com essa moral da história? Que há ocasiões, e sempre quando acontece isso, em que a falta de humildade e o excesso de orgulho fazem cair por terra os planos mais excelentes. Ou seja, um dos maiores ensinamentos de Jesus foi a humildade. E hoje existe muita gente arrogante, muita pessoa soberba. Sempre existiu no decorrer da história da humanidade. E hoje não é diferente. Então a soberba é um grande perigo. Como nós vimos aqui, olha só. A rã foi esperta, foi inteligente. Ela queria sair de um lugar muito frio. Ela queria emigrar com os gansos para um lugar quente. E ela teve a ideia de que 2 gansos, cada um, é claro que é uma história, né? É uma parábola. Cada um dos gansos segurasse a ponta de um galho com as suas asas. Nós sabemos que isso na realidade não acontece, mas é uma ilustração. Os gansos, então, segurando a ponta do galho, cada um segurando uma ponta com uma das asas, e a rã segurou o galho, então, com a boca no meio. Né? No meio do galho ela se agarrou com a boca, mas a ideia foi inteligente. Só que quando eles passaram então por cima de uma vila, de um lugar, né, onde as pessoas moravam, alguém perguntou assim: mas de quem foi? Ideia tão brilhante, ou seja, que ideia inteligente. E a rã se sentiu o máximo. Como tem pessoas que se sentem hoje em dia o máximo, né? Como tem o ditado por aí que é usado muito: a última bolacha do pacote, se sente o gás da Coca-Cola. Isso tudo está representando que a pessoa é orgulhosa, é soberba. E a rã se achou assim então. E quando ela escutou que alguém perguntou quem teve essa brilhante ideia, ela respondeu: fui eu! E caiu. Por quê? Porque ela não conseguiu vencer a arrogância, o desejo dela de aparecer. Ela foi orgulhosa, ela teve soberba. E o que eu quero te dizer então com isso é que a palavra de Deus nos repreende quanto ao orgulho. Eu quero ler para você então o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12, que diz assim, ó: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O Senhor Jesus falou isso aqui. Então foi o caso da nossa história aqui, da nossa ilustração. A rã quis se exaltar dizendo que a ideia foi dela, que ela era muito inteligente. E ela morreu.
Então, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Senhor Jesus nos ensinou isso e nós temos que pôr em prática na nossa vida. Porque o orgulho foi a causa de todo o mal da história da humanidade, porque nós sabemos que o nosso inimigo, Satanás, antes ele era um anjo de luz, e pelo seu orgulho, então, por se achar o mais belo, o mais sábio, ele acabou caindo, né? Deixou de ser um anjo, um querubim da guarda, que cobre, que era o nome dele, né? Ele cobria o altar do Senhor com louvor, e quando ele sentiu-se, então, orgulhoso, que ele deixou o orgulho tomar conta dele, ele caiu, se tornando, então, Satanás, o adversário, se tornando o diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz, um anjo, um querubim, que era responsável pelo louvor diante do trono do Senhor. Mas ele se orgulhou tanto que ele caiu. E pelo que ele caiu, então, foi o seu orgulho, a sua soberba. E isso vem, então, desde lá, que entrou na história da humanidade, e as pessoas, infelizmente, então, permitem que o orgulho, que a soberba, mande na sua vida. E o Senhor Jesus nos repreendeu. Quem se exaltar pode ter certeza que vai ser humilhado. E quem se humilha, o Senhor vai honrar no tempo certo, da maneira correta. Então nós temos que entender isso. Fuja do orgulho, tire o orgulho do teu coração. E não adianta você ficar de joelhos, você pode ficar orando um dia inteirinho dizendo: Senhor, me livre do orgulho, que Deus não vai te livrar do orgulho. Essa tem que ser uma atitude tua. É a pessoa que tem que decidir tirar o orgulho do coração. Deus tem todo o poder, mas tem coisas que nós temos que fazer. Então, você deve tirar de dentro do teu coração o orgulho, a soberba, aquele desejo de querer aparecer, aquele desejo de querer ser mais do que os outros. Então, como eu falei agora há pouco, querer ser a última bolacha do pacote, ou seja, ser o máximo. Tire isso de dentro do teu coração, porque isso só vai te levar à ruína. E nós podemos ler ainda também o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, onde diz assim, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Olha só, mais um versículo. A Bíblia tem muitos versículos que nos dizem para nós não sermos orgulhosos. Mas eu não vou poder ler todos, então eu vou ler apenas alguns aqui para te advertir, para que você fuja do orgulho, para que você limpe o teu coração, para que você seja humilde, seja uma pessoa humilde, uma pessoa boa, uma pessoa que sabe reconhecer seus erros, uma pessoa que sabe reconhecer suas necessidades, suas falhas, seus defeitos. Não queira ser o máximo. Só quem é o máximo é Deus, é Jesus. Ele é o Senhor Supremo. Nós somos pecadores. Então olhe bem o que diz aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho. Que as tuas palavras sejam abençoadas, que tudo que sair da tua boca seja para abençoar o teu próximo. Não para você querer aparecer, para você querer ser arrogante, ter o nariz empinado. Seja uma pessoa humilde. Ainda diz mais, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Você pode ser uma pessoa orgulhosa, mas com as tuas palavras você pode dizer: não, eu não sou orgulhoso, mas o Senhor pesa todos os feitos na balança. Ele conhece os propósitos do teu coração, de cada palavra que sai da tua boca, o significado das palavras, da onde veio no coração, o que significa isso. Então o Senhor pesa na balança tudo isso, e Ele é contra o orgulho. Ainda podemos ler também Provérbios, capítulo 11, versículo 2, que diz assim, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba, o orgulho,
só vai trazer desonra para a pessoa, ou seja, a queda. A pessoa vai ser destruída pelo seu próprio orgulho, assim como Satanás foi. Ele já está condenado ao lago de fogo, à perdição eterna. Por quê? Por causa do orgulho dele, por causa da soberba dele. E ele quer colocar isso nas pessoas para que ele não vá sozinho para o lago de fogo. Ele quer levar mais alguém com ele. Então fuja da soberba, fuja do orgulho. Isso não vem de Deus. Está dizendo várias vezes na palavra do Senhor. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. A desonra traz a ruína. Olha só, mas com os humildes está a sabedoria. Seja humilde, aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão, aprenda a se humilhar, reconheça teus erros, pois diante de Deus nós somos todos pecadores e nós somos todos iguais. Então eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, mas nós temos que ser humildes. Aprenda a ser humilde. Quero ler ainda o que está escrito também no mesmo livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, que diz assim, ó: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, ou seja, vai acabar com a vida da pessoa soberba. O orgulho, a soberba acaba com a vida de alguém. Vai abater, vai colocar no pó, vai trazer ruína, vai trazer tristeza. Então não seja soberbo, aprenda a ser humilde. Ó, diz ali, mas o humilde de espírito obterá honra. Honra como? Deus vai honrar o humilde, como Jesus falou. Né? Que o que se humilha vai ser exaltado. Então o Senhor honra aquele que é humilde no tempo certo, da maneira certa, o Senhor honra. Então tira do teu coração o orgulho, a soberba. E o último versículo então que eu quero ler para você, está em Tiago, capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor vai te exaltar. Se humilhe na presença do Senhor. Reconheça que você não é nada sem Deus. Reconheça que Ele é tudo. E que você não passa de uma pessoa pecadora. Se você já se arrependeu, já aceitou a Jesus como teu Salvador, você é um pecador remido. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, faça isso rápido, para que você possa ser perdoado pelo teu pecado e possa ter a tua alma salva. O Senhor Jesus está voltando e Ele quer salvar a tua alma. Mas olha só, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e humilhe-se também diante do teu próximo. Não seja arrogante, soberbo com o teu próximo. Não negue perdão para ninguém. Declare o perdão. Fale, expresse o perdão através da tua vida. Mas que esse perdão seja sincero. E também, em nome de Jesus, peça perdão diante de Deus, não somente para as pessoas, mas diante de Deus também. Peça perdão então ao Pai, em nome de Jesus, e ao teu próximo. Seja uma pessoa humilde. Não seja como a rã, que querendo contar que a ideia foi dela, acabou morrendo, porque ela foi soberba. A soberba precede a ruína. Fique com essa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, tire o orgulho e a soberba do teu coração, seja humilde diante de Deus. E eu te convido, assine o nosso canal Banda Seres no YouTube para você receber os nossos vídeos. Deus te abençoe. Olha só, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.